Bom, é, esse vídeo de hoje aqui vai ser a respeito das afirmações de Heráclito com os contrários. Ah, e já no início, já nessa introdução aqui, eu vou colocar um negócio de que, assim, o Heráclito, em geral, comete muitos erros, né? E eu, nesse vídeo, vou tentar ao máximo não apelar para a coisa mais óbvia de todas que eu já fiz aqui várias vezes, que é a refutação da mutabilidade do ser, né? Ou seja, do negócio poder ser um e dois ao mesmo tempo. Vou evitar fazer isso, então os argumentos vão ser visando isso aí. Mas lembrem-se, em essência, só essa única asserção que eu já botei tanto aqui no canal refuta todas as afirmações de Heráclito com quanto aos contrários. Isto. Agora vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. Heráclito então diz que a água do mar, né, no exemplo, é tanto pura quanto não pura. Aí ele dá dois exemplos, ou seja, para o peixe ela é pura, mas para o homem ela não é pura. Olha, a confusão disso aqui é notável, né? Quer dizer, não é que a água é poluída e não poluída, a questão é que a água per se, ela é capaz de provocar reações. Agora, o que seria provocar reações? Provocar reação é o seguinte: eu tenho, vamos supor que tenha duas paredes, uma parede está fraca e outra está bem forte. Eu dou um soco com a mesma força numa parede que eu dei então na parede mais forte que eu dei na parede mais fraca. Por um lado, a parede mais fraca vai quebrar. Por outro lado, a parede mais forte vai ficar em pé. Ou seja, a reação está no reagente e não no agente. O agente, ele tem o que é necessário para provocá-la, para provocar todas as reações independentemente, sem que haja então essa misturança, né? Agora, Heráclito pega e fala o contrário, ele fala que a reação então está no agente e não no reagente. Assim ele chega e conclui que, que então a água é tanto poluída quanto não poluída. Assim. Então vamos para o próximo. Ou seja, enfim, agora para o segundo. Diferentes aspectos da mesma coisa podem justificar descrições contrárias, ou seja, o caminho a subir e a descer é um e o mesmo. Primeira coisa, tanto subir quanto descer não são aspectos do caminho. Portanto, o caminho não tem aspectos no relação ao subir e descer. Ele tem relação, né? Vamos dizer assim. Ele é relacionado com essas coisas, assim como todos os entes que existem são relacionados uns com os outros. São relacionados em diferentes partes, por assim dizer. Agora, uh, agora o Heráclito, na verdade, ele não concebe que um ente possa, então. Assim é que essa segunda asserção dele é muito confusa, na verdade. Olha, o Aristóteles reclamava que as obras de Heráclito eram todas um saco para acentuar, porque o bicho não sabia escrever e ele escrevia de forma falaciosa, né? Então, eu acho que é justificável essa nossa confusão com relação às doutrinas dele. De qualquer maneira, eu sinceramente não consigo entender muito bem o que ele quer dizer nessa parte. Olha, se o caminho então é um ser, e o descer é uma ação, então os dois não tem nada a ver um com o outro, porra. Quer dizer, por um lado o caminho ele tem relação com o descer e por outro lado ele tem relação com o subir, mas ele tem relação em uma parte, por assim dizer, com o subir e em outra parte, por assim dizer, com o descer. Agora, parece que Heráclito nessa asserção ele estava ignorando que o ser tem partes, mas se o ser não tem partes, então ele não é múltiplo. Assim, Heráclito se contradiz nas próprias afirmações. E na verdade, é que Heráclito era um mentiroso também. Ele não é que ele pensava, né? Que, não, eu realmente acredito em minha teoria. Não, ele era mentiroso. Então ele vai te dizer que ao mesmo tempo que o ser é uno, ele não é uno. Assim, e assim vai a loucura.
Tem até uma história que o Diógenes conta que uma vez um discípulo de Heráclito veio ali pedir para ele dinheiro emprestado. Aí Heráclito emprestou o dinheiro, né? Mas o discípulo, depois o Heráclito foi cobrar o dinheiro. Ô, cadê o dinheiro que eu te emprestei? O discípulo então disse: Eu não sou mais o mesmo homem que te pediu dinheiro emprestado, portanto eu não tenho que te devolver esse dinheiro. Essa então são as grandes teorias de Heráclito, grandes merdas. Vamos para a segunda agora. Para a segunda. Não, para a terceira sessão. Bom, em suma, na próxima sessão, Heráclito diz que os contrários só são reconhecíveis por causa de si mesmos, ou seja, a justiça só é possível de se reconhecer porque existe a injustiça. Bom, vamos lá. E isso está errado, né? Está errado tanto no ponto de vista epistemológico quanto no ponto de vista ontológico. Acontece que para Heráclito, a kinesis se resume à epistemologia, porque ele dizia então que o conhecimento era o que mudava as coisas. Uma teoria meio esquisita, dizendo que a percepção e o conhecimento eram a mesma coisa. E ele dizia que existia uma mente universal, né? Governava todas as coisas, e essa mente universal, dela nós éramos partes, e ao mesmo tempo não éramos, seguindo esse princípio do não ser Heráclito. Então, ele resumia kinesis e epistemologia é uma coisa só. E na verdade até ontologia, se você for parar bem para ver. De qualquer maneira, no ponto de vista epistemológico está errado. Está errado porque eu posso muito bem, por exemplo, conhecer minha mãe sem ter conhecimento nenhum sobre conhecer o que é uma mãe, sem ter conhecimento nenhum do que seja um pai, né? Porque eu conheço o objeto, não algo que está externo a ele. Agora, eu não sou capaz de conhecer uma coisa sem poder ser capaz de imaginar a sua ausência. Ou seja, antes do conhecimento, tem que poder haver um antes do conhecimento, né? Para nós aqui. Senão não seria possível tê-lo, né? Isso aí é verdade. Agora, no ponto de vista mais estritamente ontológico, então ainda assim Heráclito continua com um certo erro e um certo acerto. Por quê? Como é que se argumentaria ontologicamente a esse respeito? Olha, todos os seres se diferenciam. Se eles se diferenciam, eles diferenciam-se de algo. Portanto, se esta coisa não existisse, então eles não poderiam ser eles mesmos. Ponto. Assim. Ou seja, se o objeto de diferença não existisse, não haveria como haver diferenciação. E o fato é fato que todos eles são individuais. Né? Agora, você pode dizer isso aí e dizer isso aí de todas as coisas criadas. Mas você não pode dizer isso aí de Deus, né? Pelo simples motivo, primeiro, Deus é incompreensível, né? Eu já começo por aí agora. Segundo, Deus é o ser anterior a todos os seres. Então, se Deus é o ser anterior a todos os seres, então ele tem que também ser anterior à própria contrariedade dos seres. Agora, o problema é que Deus é individual e ademais. Então, como é que isso funciona? Olha, de novo, Deus no seu todo é incompreensível, e isso aí é mais uma daquelas coisas que são aquelas características essenciais de Deus que a gente não vai conseguir compreender perfeitamente. A gente consegue conhecer algo dela colateralmente, né? Então, ou seja, Deus não pode ter contrário. Deus não é obrigado a ter algo que o contrarie. Deus, sabe, contrário aqui, então o que é um contrário? O contrário é algo que compartilha a mesma essência, mas difere especificamente, né? Ou seja, Deus Deus não precisa ter um contrário. Ele é perfeito, né? Por ele ser sumamente perfeito, ele está livre desta regra. Agora, não estou tirando do status metafísico da regra, quer dizer, uma regra metafísica não tem exceção. Mas eu estou admitindo que, embora eu compreenda esta lei metafísica, eu compreendo ela mal, eu não consigo ajustá-la perfeitamente a Deus, então por isso eu dou uma exceção. Assim.
E na verdade eu já acho que esse aspecto de Deus provavelmente também seria incompreensível. De qualquer maneira, vamos ao próximo e última, e a próxima e última asserção de Heráclito. Bom, eu já refutei, essa aqui então é a quarta asserção. Olha, eu já refutei várias vezes a ideia de que o ser muda, ou de que ele pode ser mais que um. Eu já refutei isso aí diversas vezes neste canal. Então eu vou refutar essas asserções de Heráclito sem apelar para isso aí. Eu posso até refutar, mas eu vou dar isso aí como um adendo geral para depois. De qualquer maneira, é, a próxima coisa é que Heráclito então diz que, por exemplo, a morte e a vida são uma só. Vamos lá. E como uma mesma coisa, existem em nós a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois essas coisas quando mudam são aquelas, e aquelas quando mudam são estas. Ou seja, Heráclito considera que em ti primeiro existe a vigília e depois a vigília muda para o sono, né? Só que assim, novamente, um ser não pode mudar para o outro. E claramente a vigília não muda pro sono, quer dizer, pro sono, quer dizer, é o sono que é o novo ente que vem. Meu Deus do céu. Na verdade não é nenhum ente, é outra coisa. Olha, Heráclito assim é um filósofo vagabundo mesmo, assim. Heráclito é um filósofo ruim, vai se catar. Mas, de qualquer maneira, vamos só refutar isso da forma menos chegando nesses pontos do ser. Quer dizer, Heráclito, através da sucessão, por ver que há uma relação entre esses seres que sucedem, diz que isso aí é sinônimo de afirmar que eles são um só. Mentira. Ou seja, é uma falácia. Porque por duas coisas terem relação, não significam que elas são. Elas têm simplesmente relação. É isto. Então, esses foram então, essas asserções heraclidianas a respeito da unidade dos contrários. Olha, em geral, a gente pode dizer o que Platão dizia no Sofista, quer dizer, esses filósofos que ficam demonstrando essa certa similaridade entre os contrários são como crianças maravilhadas com o estudo das questões do ser, mas elas não fizeram um estudo sério ainda e não portanto, atingiram um grau de entendimento. Ou seja, Parmênides e Heráclito. Parmênides diz que, né, no caso Heráclito, Platão também faz essa crítica a ele, mas faz dizendo que aqueles que ficam mostrando que as coisas de certa forma são uma só. Ou seja, Platão então critica Heráclito nesse sentido. Agora, a outra observação que se podia fazer é a de que então o ser é imutável, né? Então, ser é sempre ele mesmo imutável. Então, a maioria desses princípios de Heráclito que já cai nesse sentido. Depois é que a última conclusão é que Heráclito parece nunca ter muito se importado se a gente estivesse entendendo o que ele está dizendo ou o que ele não está dizendo. E também que Heráclito era um mentiroso, né? E muitas vezes os seus argumentos são besteiras, coisas que o próprio senso comum refuta. Que ali só está sendo dito de uma forma bonita, na verdade. E a pessoa que concorda com essas coisas, ela nunca realmente concorda. É porque ela mantém o senso comum dela, né? Ela mantém a percepção. Mas ela não percebeu nem a própria afirmação ainda. Se ela piamente, verdadeiramente acredita numa dessas quatro asserções, ela provavelmente é louca. Sabe? Se ela vê essas asserções na realidade realmente como elas são, com a sua evidente contradição, ela provavelmente é louca. É isso. Agora vamos para Zenão. No próximo vídeo.